Estamos de volta à segunda parte da Praça da Alegria e abrimos as portas do nosso consultório hoje para receber, é uma estreia aqui na Praça da Alegria, a doutora Joana Carvalho. Ela é especialista em angiologia e cirurgia vascular. Bom dia, Joana. Olá, bom dia. Bem-vinda. Obrigadíssima. Tal como nós já adiantamos também, vamos falar de varizes e estabelecer aqui já algumas diferenças, porque o tema é vasto, não é? É muito vasto e há muita confusão. É, não é? Então vamos já desfazer essas confusões todas e muita gente, muitas mulheres principalmente, se queixam de Sim. pernas cansadas. É verdade. Podemos estabelecer alguma comparação com pernas cansadas e varizes? O que é que são o chamado vulgo pernas cansadas? Pernas cansadas é de facto uma queixa muito frequente, principalmente em mulheres, mas não só, e que está muitas vezes relacionada com doença venosa. No fundo é aquela sensação de peso e de cansaço nas pernas que as pessoas têm, principalmente ao fim do dia, agrava muito mais com o calor, principalmente as pessoas que estão muito tempo em pé, e de facto deve motivar uma procura médica para saber se há alguma doença venosa que esteja na base dessa queixa. Bom, e quem passa muitas horas de pé são, por exemplo, os nossos colegas operadores de verdade. câmara e assistentes que passam várias horas e devem saber muito bem o que é que são pernas cansadas. Exato. E provavelmente alguns até sofrem de varizes. E qual a diferença entre varizes e derrames? Essa também é uma questão que gera muita não é? confusão. São coisas completamente diferentes, quer anatomicamente, quer em termos de implicações. Quando nós falamos de varizes, falamos daquelas veias salientes, tortuosas, no fundo aquilo que faz papo para fora. Exato, que são mais visíveis, São não mais é? visíveis, têm um impacto estético grande e principalmente um impacto na saúde, porque podem gerar complicações. Aqui, por exemplo, o que nós vemos são derrames. São depois, aquelas São veias mais estas vermelhas, não é? Veinhas fininhas, aqui é um caso antes e depois. Podem de ser uma sessão. dolorosos estes derrames? Estes derrames podem gerar dor ou calor local, mas não dão os sintomas típicos de doença venosa, nem vão evoluir para varizes. Sim. São veias que estão dentro da pele, muito fininhas, não têm o impacto na saúde que as varizes têm, nem virão a dar as complicações que as varizes têm. Claro. É mais uma questão estética, de facto, no caso dos derrames, mas que às vezes assumem proporções que... Sim, mas que são tratáveis e, São e já lá tratáveis, vamos ao exato. tratamento, não é? Não sei se tem imagens também de varizes. Aqui temos os derrames. Varizes, eu tinha trazido, mas não sei se vão... As Se é varizes, portanto, sequência. são mesmo aqueles papos Claro. que E quais são estão então, para se fora. já falamos de alguns sintomas dos derrames, e quais são os sintomas das varizes? As varizes tipicamente dão essa sensação de perna cansada, dor no fundo da perna. Tipicamente os sintomas são mais ao fim do dia, são mais com o calor, podem agravar também na altura do período menstrual. Além disso, também pode haver inchaço e depois podemos ir para uma fase em que as varizes já começam a dar complicações. E nessa altura já temos alterações da pele, eczema, pigmentação, manchas na pele, feridas na pele, tromboflebites, que é uma das complicações Mais graves, não é? Mais graves e mais temidas. Bom, essas que são as varizes mais visíveis são as chamadas varizes externas. Isto significa que existem varizes internas? Exatamente. Essa é outra questão que se coloca. Varizes por si mesmo e a definição já implica serem externas, porque a definição de varizes são veias tortuosas, dilatadas, portanto que nós vemos a olho nu. O que importa saber é que muitas vezes há veias que estão doentes, que levam ao aparecimento de sintomas, que estão na origem das varizes que nós vemos, e habitualmente os pacientes e até os médicos, para se fazerem entender, dizem que essas veias doentes são varizes internas. Mas por definição, varizes internas realmente não existe, porque o nome variz já pressupõe que seja externo e visível. Claro. Quando falamos de varizes internas, são veias doentes que estão na causa das varizes externas. Claro. E o que é que pode levar alguém ao médico a procurar ajuda? Que é a partir do momento que tem que sintomas? É pernas cansadas, tem dor? O que é que nos pode levar ao médico para tratar varizes? Pronto, importa salientar que realmente o tratamento precoce é muito importante
para evitarmos estas complicações de que eu falei. E, portanto, quem tem varizes evidentes ou quem tem derrames, que em si mesmo podem ser um sinal das ditas varizes internas. E quem tem queixas de dor, sensação de peso, cansaço nas pernas, moledeira, sensação de pernas inquietas quando está muito tempo parado, sensação de calor nas pernas, deve procurar o médico para, habitualmente aquilo que nós fazemos é logo um ecodoppler para ver quais as veias doentes e a partir daí definir a melhor estratégia terapêutica de claro. tratamento. Claro. Habitualmente são tratamentos pouco invasivos que atualmente se procura e não há motivo para ter medo nem deixar Para adiar, não é? avançar para uma fase em que realmente, aliás, eu tinha uma fotografia aqui em que se via, Vamos procurá-la. de facto, Um tratamento? via-se o impacto que o o impacto. tratamento precoce pode ter, Muito porque bem. depois há complicações que já não voltam para trás. Claro. Apesar- Quanto mais tardiamente procurarmos Claro. ajuda médica, pior, não é? Porque pode ter consequências que já não são tão facilmente Exato. resolvidas, não é? E depois fica mesmo uma Será que temos marca. essas imagens para mostrar? Seria agora uma boa altura para... É. Mas, entretanto, Mas podemos então o ir falando. tratamento, sim, em relação ao tratamento quer de varizes, quer de derrames, eles Os são diferentes, tratamentos não é? são diferentes. Muitas vezes, antes de avançar para o tratamento dos derrames, nós temos que fazer o tratamento destas varizes internas que não se vêem a olho nu. Pois. Habitualmente, o tratamento de varizes passa por algum tipo de intervenção, em que podemos tirar as varizes que saem para fora através de pequenos furinhos, já não leva ponto, Já não tem é que uma estar, grande cirurgia, não pois tem que estar em casa ou de pernas ao alto durante um mês, nem usar canadianas. São métodos, como eu disse, minimamente invasivos, feitos em ambulatório, portanto a pessoa vai para casa no próprio dia e o objetivo é que retome o dia-a-dia habitual praticamente de imediato. Terá que usar meia elástica ou não? Na maioria dos casos terá que usar a meia por um curto período, que pode ir de 2 a 3 semanas. Claro. Relativamente aos derrames, são tratamentos que são feitos em consultório. Aqui está Lá a tal fotografia que eu dizia. Neste caso, nós tínhamos uma variz, já com uma área bastante manchada na pele. Nós tiramos a variz. Claro, aqueles tracinhos azuis são vocês mesmo que desenham a marcação para saber pré-operatória. a área a tratar, não é? Porque quando a Claro. pessoa se deita, a variz deixa de ser evidente, Pois. perde a pressão. Claro. E neste caso, a variz foi removida, já não tem o risco de ter tromboflebite, já não tem o risco de uma ferida abrir, mas aquilo que estava instalado, a alteração da pele, a mancha na pele, isto já não voltou para trás. Claro, claro. É o que eu costumo dizer, é como uma tatuagem que o paciente tem, que apesar de nós termos um tratamento bem sucedido, já não conseguimos voltar tanto atrás, porque já teve uma complicação grave. Exatamente. Estávamos no tratamento O tratamento dos derrames. é um tratamento que é feito em consultório, completamente diferente, não tem que interromper nada ao dia-a-dia, é um tratamento mais ou menos demorado de acordo com a quantidade de vasinhos. Há a vulgar escleroterapia, no fundo injeções que nós fazemos nesses vasinhos e também métodos mais modernos, como o laser, como o criolaser e a crioscleroterapia, que permitem tratar mais coisas de cada vez e, portanto, ter um impacto estético que para as mulheres é importante antecipar este Sem dúvida. resultado. E que também é facilmente tratável, sem dor, sem complicações, sem interrupção da atividade habitual, portanto não há motivo para não andar com as pernas lindas. Ora bem, não é? E de procurar ajuda o mais precocemente Exato. possível. Não. Não sei se tinha mais algumas... Foi isso que eu percebi. Fotografias Mais uma imagem para mostrar. Os tratamentos, se as varizes e os derrames Sim. podem reaparecer. Pois, esta era a última questão que tinha para si. Temos que entender que as varizes fazem parte de um espectro que é doença venosa crónica. E como o nome indica, realmente é crónico e há o risco de voltar a aparecer, principalmente por uma questão genética.
quem tem varizes habitualmente tem alguém na família que também tem varizes e, portanto, os genes nós não os conseguimos alterar. Mas é inevitável, ou pode ou não pode ser? Não? Pode acontecer. A maioria das pessoas não é operada mais do que uma vez. A maioria das pessoas trata uma vez e mantém a vigilância. Vamos fazendo alguns tratamentos, como a escleroterapia ou laser, para evitar que a doença progrida. Mas há o risco de reaparecer e os derrames é igual, porque nós somos mulheres e só o nosso ambiente hormonal natural já predispõe ao aparecimento de derrames. Ainda mais a pílula, as gravidezes, o facto de estar muito tempo em pé, pessoas que têm sobrecarga ponderal, portanto um bocadinho de peso a mais, tudo isto são fatores de risco que levam ao aparecimento de vasinhos. Temos mais esta imagem para mostrar? Esta é outra imagem de uma complicação de pele, portanto vemos que a pele parece que está meio endurecida, como nós chamamos isto de fibrose. Sim, e com edema mesmo já está? Já com edema, com mancha na pele, já é uma pele propensa a abrir ferida. Portanto, já é um estado muito avançado de varizes, Já é um estado avançado em que já há complicações de pele, daí a importância realmente do tratamento deve ser precoce. E se nas mulheres isso acontece até por uma questão estética, nós vemos que os homens habitualmente procuram numa fase muito mais tardia, porque não se preocupam tanto. Só para terminar, alguma coisa que possamos fazer para evitar? Algum estilo de vida, exercício físico? O exercício físico é muito importante, porque faz a ativação, eu chamo da bomba muscular da perna, que no fundo é como se fosse o coração da perna. Cada contração que esses músculos fazem vão ajudar a drenar, vão ajudar o nosso sistema venoso e, portanto, a prática de exercício físico é muito importante, por todos os motivos, mas na parte particular das pernas também. O manter um peso adequado e procurar uma ajuda precoce sempre que há varizes evidentes ou algum sintoma que possa sugerir doença venosa. Muito bem. Doutora Joana Carvalho, foi um prazer. Obrigada. Obrigadíssima. Até à próxima. Muito obrigada. E, entretanto, todos os anos, em junho, realiza-se a Festa da Regueifa e do Biscoito em Valongo. Este ano também, porém, devido à pandemia, não há festa, mas a tradição mantém-se viva. Como é que isso vai processar? É o que a Rita Bolinha vai explicar e aposto que vai aproveitar para provar.